tá? Esta é a visão clara que eu tenho do que é Ministério Público. Nenhum cidadão pode ser privado de ser ouvido. Quando você move uma ação contra alguém, você tem que ouvir as duas partes. Não é você dizer que eu fiz um erro e depois de 10 anos descobriu que eu não errei. E aí como é que fica? Como é que você, pessoa, pode ter 200 processos no seu ouvido? Existe isso? Por isso que eu desafio agora a Assembleia, no seu programa, a abrir uma CPI, que CPI é lá ao vivo e com acompanhamento do Ministério Público. Eu desafio a abrir uma CPI na Assembleia, está em tempo, deputados, de todos os meus atos de 99 até o fim do meu mandato e de todos os atos do Ministério Público. Vamos ver onde é que tem fraude. Vamos ver se vocês têm coragem. Abre, que eu vou... Chama lá um tributarista, chama lá um promotor federal, sério, e faz uma CPI de todos os meus atos, com a imprensa acompanhando, não é fechado como eles fazem ocultamente de madrugada, e vão fazer uma investigação nos meus atos e nos atos deles, da minha administração e da dele. Vamos ver onde é que tem falcatrua. Está aí o desafio no ponta a ponta. Nilson Almeida Pereira. Gostaria de receber explicações acerca dos cheques que foram distribuídos na Assembleia Legislativa do Estado. Como fica a situação do Magno Malta perante este fato? Deixa eu explicar, porque é a segunda vez que... É outra pessoa. Na verdade, não há distribuição. Uma foi por telefone e outra agora é por e-mail. O que houve é o seguinte, por exemplo, o Magno Malta era deputado comigo como outro qualquer. Você está entendendo? Então, na Assembleia tinha uma verba destinada para o deputado, para fazer doação para instituições sem fins lucrativos. Então o deputado Magno Malta tinha aqui uma casa, chamava Projeto Vem Viver, de combate a usuários de droga, né? O que acontecia? Ele pegava, igual os demais deputados, uma verba de 3, 4, 5 mil reais por mês, legal, só que o deputado Magno Malta, só eu peguei todos os cheques que ele pegou na Assembleia, no Bandes e no Banespa, e o Magno Malta não tem nenhum cheque que foi depositado na conta dessa instituição. Os cheques foram sacados no banco, e é uma coisa estranha. Quem tem que explicar isso é ele. A hora que ele vier no programa debater comigo, eu vou trazer os cheques para ele explicar. Eu não sei o que ele fez, se botou lá ou não. Eu só sei que os cheques não foram. Eu acho que o cheque tem que ser compensado. Tudo que houve de erro por parte do Ministério Público vai ser desmascarado. Eles serão desmascarados. Se não aqui no Espírito Santo, serão em Brasília. Está no ponto aí mais uma pergunta do telespectador? Senhor Grátis, com esse governo, o senhor acha que o senhor vai conseguir ser candidato? Eu vou ser pelo seguinte, eu conheço a lei, né? Se eu perder aqui, essa excrescência que eles falam de ficha suja, ficha limpa, que para mim é uma excrescência, tá? Eu vou ser candidato. A minha esposa será lançada candidata a deputada estadual, Rita Grátis. Eu fiquei um mês pedindo a ela para ser, porque eu vou fazer deputado. Aí eu vou tocar. Se eu perder, eu vou perder aqui no TRE, né? Mas vou brigar, vou recorrer em Brasília. Se eu perder no TSE, eu vou recorrer para o Supremo. Até lá, eles vão ter que me aguentar na campanha. Depois, seja o que Deus quiser. Eu sigo os destinos que Deus me deu. Tudo bem. Lincoln da Rocha Júnior faz a seguinte pergunta, Zé Carlos. O que você pensa dos royalties do petróleo, da divisão e esses anos todos recebendo e muitos municípios com pouca infraestrutura? Além do Estado ser rico e com grandes empresas, para onde tem ido todo esse dinheiro? O povo não é meio cúmplice por não se manifestar? Eu acho que o Estado não é tão rico assim também, não, né? É bem assim, não, né? O Lincoln, ele foi... Primeiro foi uma pergunta inteligente, né? Eu participei de estudos, né, na época do governador. Logo no início, o Zé Inácio era um homem
muito perseverante, só pensava grande. Essa história de petróleo, o que me impressiona, Olico, é essa conversa fiada que a mídia comparsa de setores do governo e do próprio governador fica colocando da história do pré-sal. Vamos falar o que está aí de roda de petróleo. Quem tem uma receita boa, na verdade, é Kennedy. O petróleo que veio, o dinheiro que veio para cá, o Paulo Artuf cantando de galo aí, ele pegou o governo dele com 6 dias, ele pegou 350 milhões que Zé Inácio conseguiu e ele, como senador, impediu que o dinheiro viesse para cá. Ele impediu. Com mais 300 milhões da receita, ele pegou o governo com 600 milhões e botou a folha em dia. Essa é a verdade. É que Zé Inácio borocochou e não está falando, mas essa é a verdade. Essa história de pré-sal que todo dia eles falam, isso é uma piada. Primeiro que o investimento para pré-sal são 6 mil metros de profundidade que está o petróleo, né? Quem é que garante... Vou fazer uma pergunta aqui clássica, mas o povo brasileiro precisa de melhorias já, gradativamente. Essa história de pré-sal, para mim, é próxima daqui 20 anos. Esse é o pensamento que eu tenho. Com menos de 20 anos não se extrai petróleo de uma profundidade que muita gente não sabe como é que é. Fundo do mar é um negócio sério. A pressão de 6 mil metros não existe nenhuma tecnologia. Não existe uma tecnologia no mundo para extrair petróleo de 6 mil metros de profundidade. Portanto, é muita conversa fiada. Eu queria deixar para o Lincoln essa resposta. Para o Lincoln, eu vi muita história. Tem uma cidade na Escócia chamada Aberdeen, que era uma cidade de pescadores. O petróleo, se não for bem explorado, um dia ele acaba, aí fica a miséria. Quem fica rico com o petróleo é a Petrobras, é o dono do helicóptero que leva o cara lá fora, é o dono da embarcação que leva o sujeito lá fora. O povo meu não recebe nada de petróleo, nunca vai receber. Essa história, petróleo é uma história mal contada. O programa até agora tá light, não tá? Tranquilo, vamos fazer o seguinte, vamos falar um pouquinho de... Tá bem light, eu né? apoiei tanto na minha vida tá que bem light, borrachada. Tá bem light, então vamos fazer o seguinte, vamos botar lenha na fogueira? Podemos. Blocão do Renato Casagrande, com Magno Malta. Olha bem, esse blocão do Renato Casagrande que tem problema com o Neucimar, Renato Casagrande que tem tinha problema com Paulo Artung, Renato Casagrande que tem problema com o prefeito da Serra, Sérgio Vidigal. Vamos fazer os problemas dele? Vamos falar dele? Vamos falar. O Renato Casagrande foi deputado comigo. Tá? O que me enoja na política, tá? Eu quero deixar o povo do Sul esclarecer. O que me enoja na política brasileira é tipo um comportamento desse do Casagrande. Vejam os telespectadores e eleitores. O Renato Casagrande foi eleito senador há 4 anos atrás. E ele tinha que cumprir o mandato. O mandato dele vai até 2014. Eles estão há 1 ano sem fazer nada, não trabalham, só dá entrevista, porque político não trabalha, ele dá entrevista. Então, agora, a palavra certa, ele roubou, usurpou o cargo de Ricardo Ferraço. Isso se chama usurpar. Usurpar é a mesma coisa que roubar. É igual o improbo que eles me falam. Improbo é ladrão, é desonesto. Só que é uma palavra que o povo não sabe. Então, usurpar é roubar. Renato Casagrande fez um papel que não é um papel digno. E o Ricardo Ferraço foi para a mídia e falou que perdeu a dignidade e queria recuperar a dignidade. Dignidade não se recupera não, perdeu, acabou. Você está entendendo? Agora, este tipo